Você já leu aquele livro que você não consegue parar de ler, que não consegue largar? Já ficou curioso saber quais são as técnicas que o escritor usa para fazer essas emoções em você, fazer essa sensação de que você não consegue parar de ler? Vou dar umas dicas e mostrar como é que esses caras fazem isso. Quando eu li a primeira vez o Código da Vinci, por exemplo, em 2003, se não me engano que saiu o livro, eu fiquei enjoado, confesso. Porque o autor, do Dan Brown, ele quase todos os capítulos ele termina com um suspense, não consegue deixar você parar de ler. Assim, é um livro que não serve para ser livro de cabeceira. Você coloca ali do lado e daqui a pouco ele começa a te chamar. Quando você começa a ler aquele negócio, você termina de ler numa sentada só. Ele usou um monte de técnicas, para fazer isso aí. Mas assim, quem conhece a técnica, quem não fica meramente lendo, a história ali empolgado, acaba ficando, como eu falei, enjoado, porque eu até achei que ele exagerou na dose. Só que esse exagero na dose, no final, vendeu 10 milhões de exemplares. Isso num país onde a Câmara Brasileira do Livro fala que se você vende 20 mil, você já é um best-seller. Ele vendeu 10 milhões. Então, quer dizer, é um fenômeno, por assim dizer, que tem que ser estudado. E quem é escritor tem sempre curiosidade, poxa, como é que esse cara faz? O que ele faz exatamente? E quem às vezes não é escritor, mas é leitor, sempre fica tem aquele fundo de curiosidade, O que esse cara faz exatamente? Será que é a história? Será que são as tramas? Tem um conjunto de coisas ali, Não é só porque a trama é, digamos, fortemente baseada em fatos reais, segundo ele fala, Quer dizer, as coisas acontecem em lugares reais, Ele usou algumas referências históricas em alguns momentos para parecer real e colocou ali um elemento fantasioso, Isso já é digamos, uma primeira técnica, por assim dizer, De você pegar uma história que é fantasiosa e joga vários elementos de realidade ali, de forma que você traz aquela fantasia para mais perto da realidade e gera no leitor a sensação de que aquilo podia ser verdade. Isso reforça o pacto de verossimilhança, o pacto entre o autor e o leitor, e aí mais facilmente a pessoa aceita que ele pode ser verdade e fala, caramba, será que é verdade? A ponto de muitas pessoas se perguntarem, pesquisarem na época o quanto que tinha de verdade ali por trás daquelas palavras. Na verdade, quando você vai escrever um livro dessa forma, você pesquisa muita coisa e escolhe quais são os fatos que você vai publicar. No próprio caso do Código da Vinci, por exemplo, existe realmente um papiro que fala que a Maria Madalena tinha uma associação com Jesus, porque o hebraico é uma língua pobre. E se tinha uma associação, podia significar que ela era amiga, que ela era esposa, que era conhecida, que era prima. Quer dizer, era uma palavra como se fosse, sei lá, parceira ou coisa parecida. E aí, quer dizer, entre as múltiplas explicações, sem nenhum outro documento que reforçasse, ele falou, não, então eu vou dizer que foi que houve um casamento que não ficou registrado na história. Quer dizer, isso aí é que eu falei, você escolhe os fatos. Quando eu escrevi meu romance O Nome da Águia, por exemplo, eu precisava de ter... o símbolo da águia tinha que se repetir em vários lugares. E aí eu pesquisei no Partido Republicano dos Estados Unidos, ele é um partido que hoje o símbolo deles é um elefante. E aí eu fui pesquisar, mas elefante não é águia, não funciona. E aí eu fui pesquisar e descobri que originalmente o símbolo deles era uma águia. Então, em vez de falar que é um elefante, no livro eu pego e menciono que originalmente era uma águia. Então, como eu falei, você escolhe os fatos que você vai buscar ali. Então, essa é uma técnica interessante já que ajuda a gente a trazer. Eu posso ter confundido alguma coisa republicano, ou democrata. Se eu confundir, alguém pode comentar e corrigir, tá? Mas, se eu não me engano, faz muito tempo, faz mais de 10 anos que eu lancei o romance, mas se eu não me engano é isso. Essa técnica é simples, mas não é nada, digamos, pouco usual, uma coisa que você faz normalmente. Vamos pegar uma técnica que é mais interessante, que deixa realmente você não só imerso na história, mas que faz com que você não consiga parar de ler. É o tal do cliffhanger. Cliffhanger é uma palavra em inglês que significa deixar o leitor agarrado na beira do abismo. Cliff é abismo e hanger é aquele que segura. Então é como se o leitor estivesse ali agarradinho, pendurado na beira do abismo. Então essa técnica faz com que você deixe o leitor sempre pendurado à beira do abismo. O que significa isso? Ele está sempre sem saber o que vai acontecer no próximo momento. E isso aí deixa a pessoa ansiosa por continuar lendo. Tem várias formas de você fazer cliffhangers, mas a mais fácil é você simplesmente interromper a ação no clímax, antes da conclusão.
né? Então, digamos que eu esteja contando uma história que tem dois personagens, o protagonista e o antagonista, e eles estão brigando, uma luta corporal mesmo, tá? E aí, de repente, o antagonista joga o protagonista no chão, né? Vamos chamar de personagem principal ou personagem bom para facilitar, né? Então, o mal joga o bonzinho no chão, e aí ele cai, quando o bonzinho cai no chão, ele puxa uma arma, aponta, e aí se você pegar e falar que ele atirou naquele momento ali, der a continuidade, o leitor vai ver a conclusão da cena, mas aí você corta nesse momento. Então vamos fazer uma sequência de cortes para vocês terem uma ideia como é que funciona o cliffhanger e como é fácil, né? É um truque sujo, né? Daqueles bem leves e fáceis de fazer, né? Então você pega, o bandido aponta a arma e aí você corta a cena. Enquanto isso, aí tem uma trama paralela, né, para aumentar a tensão. A namorada do mocinho, ou do bandido, sei lá, está correndo em direção a eles com o carro, loucamente, porque sabe que eles estão brigando e quer salvar a vida dos dois porque tudo é um mal entendido. Então ela sai correndo com o carro a 90 km por hora, faz uma curva, né, numa esquina assim, altíssima velocidade. Quando ela termina a curva, está terminando a curva, ela vê que tem uma pessoa, uma senhora atravessando no meio da rua com um carrinho de bebê. Aí você corta a cena, passa para a próxima, né? Aí o bandido pegou e puxou o gatilho e clec, falhou. Clec, clec, clec. Tenta 3 vezes, não funcionou. Ele joga a arma no outro, puxa uma faca e salta na direção do outro com a faca apontando para a jugular. Aí você corta a cena, volta para a mocinha. Aí a mocinha consegue desviar do carrinho de bebê, né? O carro rodopia, ela está quase conseguindo conseguir controlar o carro novamente quando tem uma árvore bem na frente, né? Um muro na frente do carro, né? E aí você corta a cena de novo, volta para o outro. Aí o cara pula em cima do mocinho, o mocinho consegue se desviar na última hora da faca, aí os dois rolam no chão, né, tá rolando para um lado, rola para o outro, aí o bandido pega e empurra o mocinho com toda a força em direção à janela aberta do 10º andar. E aí você corta de novo e volta para a cena. E aí vai, né? Se você pegar o Código da Vinci, quase todo mundo tem um em casa, ou fácil de pegar na biblioteca, porque 10 milhões de exemplares, né, é um para cada 200 brasileiros, né? Então, procure esse livro e dê uma olhada no final de cada capítulo, né? Você vai reparar que, né, eu fiz a conta na época, mas acho que tem 80 e poucos capítulos e tem 50 e poucos que terminam com cliffhanger. É assim, é enjoativo, como eu falei. Ele faz isso o tempo todo e termina no meio do suspense, né? Lógico que você não precisa continuar as cenas na hora, na sequência imediata, né? Ao retornar para a próxima cena, você pode dar um outro elemento aí, só de curiosidade, isso, né, que chama jump cut, que veio do cinema, que seria você cortar a cena, né? Então, em vez de você, por exemplo, mostrar que a mocinha bateu na árvore, né, quando volta para a trama dela, você pode fazer o carro batido e ela já saindo correndo. Então, você não precisa contar a cena da batida. Bom, se ela está saindo correndo em direção lá a eles, quer dizer que sobreviveu à batida e o carro ficou para trás. Ela está correndo, olha para trás, está o carro batido, continua para frente, beleza. Quer dizer, o jump cut muitas vezes é usado justamente para você não ter que ficar contando todas as cenas que se passam no momento do pique de ação ali para engatar no próximo capítulo. Então, primeira questão que eu falei, pesquisa, né, de elementos associados à realidade, para poder embasar a sua ficção. O segundo ponto interessante é o tal do cliffhanger, que esse aí é fortíssimo, né? Todo mundo que aprende a usar essa técnica acaba gerando as histórias muito mais interessantes. Vou pegar aqui minhas anotaçõezinhas, o que era mesmo que eu ia falar? Sim, filtros de emoções, né? O que são os filtros, né? Ou revisões. Quando você vai fazer a revisão do seu livro, como é que você inclui vários elementos, tá? Esse próprio cliffhanger é um elemento que você inclui na revisão. Você terminou todos os capítulos, né, terminou o livro, está fazendo as revisões de cortar e tudo mais, aí tem um momento que você vai pegar e vai olhar no final de cada capítulo como é que você inclui o cliffhanger, né? Então tenta botar o cliffhanger em todos os lugares possíveis. O próprio Código da Vinci dá uma dica interessante. Tinha vários capítulos nele onde ele não tinha como botar uma cena de tensão no cliffhanger. Aí o que ele fez? Ele tacou ali um flashback, né? Então está acontecendo uma cena morna, aí de repente a Sophie, que é a personagem lá principal, uma das personagens principais, vê alguma situação que lembra ela de uma situação que ela passou na juventude dela, quando ela vê o tio dela em alguma situação estranha. Então ele vai e fala que ela estava descendo a escada e de repente abriu a porta do porão e aí viu o tio dela numa situação que a deixou aterrorizada. Quer dizer, aí não conta o que é, pula para frente, você fica curioso sobre aquele flashback. Então o que ele fez? Ele gerou uma trama no passado, que gerou um trauma no personagem ali, só para gerar mais alguns momentos de tensão. Mas esse tipo de coisa, como eu falei, você inclui na revisão, né? Você terminou os capítulos, aí você vai mover uma coisa para um lado, ajustar no outro e vai jogar os cliffhangers. Nesse momento, você pode fazer uma outra técnica que ajuda a aumentar fortemente a imersão do leitor,
que é você fazer uma revisão focada nos 5 sentidos, ou nos 6 sentidos, melhor dizendo, dos personagens. Normalmente, quando você escreve a primeira versão do seu livro, o que você faz? Você põe ali o que você está vendo, né, na sua cabeça, obviamente, né? Então, você vai descrever visualmente o que está acontecendo, você vai botar os diálogos, você vai botar eventualmente algum barulho, né, ouvir uma explosão, alguma coisa qualquer que saltou aos olhos, mas raramente você lembra de colocar ali um cheiro, né, o tato, o gosto, quer dizer, pensar nos outros sentidos, né? Só quando é uma coisa muito significativa. O que acontece? O uso dos sentidos, ele reforça, ele aumenta a imersão do leitor de forma que ele entra fortemente dentro do livro. Só que, ao mesmo tempo, se você começa a botar muita coisa, vai desacelerando a velocidade do texto. Tá? Então, você tem que pensar em que pontos você vai querer trazer o leitor para dentro e que você não quer desacelerar a trama. Então, na trama que eu estava falando dos cliffhangers, por exemplo, no exemplozinho que eu falei, né? Você não pode começar a colocar muito sentido ali, porque a briga vai ser lenta. Se você falar que o cara feriu o lábio, sentiu o gosto de sangue, que não sei o que, não sei o que lá, aí a briga já passou, né? Nas cenas de ação, realmente é só a descrição ali. Agora, nas cenas de emoção, aí você vai ter que olhar em cada cena sua lá, você pode trabalhar mais com os sentidos e mais, né? Principalmente em cenas que você queira causar essa forte imersão. Então, cenas sensuais, cenas de suspense, né? Cenas que você quer gerar um medo ou uma sensação muito forte com o leitor ali, joga um sentidozinhos. Por exemplo, né, vamos pensar, né, tem um personagem que está sozinho em casa, vamos pensar numa história de suspense. O personagem está em casa e vai abrir a porta e achar que tem alguma coisa estranha acontecendo no mundo, né? Quer dizer, digamos que sumiu o mundo inteiro, o cara ficou sozinho de repente, né? Só para ter uma ideia do que a gente poderia enfeitar a cena. Então, qual é a cena em si? O personagem acha que tem alguma coisa estranha, porque está silêncio, ele olha assim, ele mora sozinho, então de repente sabe que não tem ninguém em casa, mas ele sai para a rua e vai ver que a rua está vazia. É só isso. E aí o que ele faz? Se você escreve a cena, né, o personagem, né, achou que estava muito silêncio, né, desligou a televisão, olhou em volta, olhou pela janela, não tinha nada, caminhou para a porta, saiu, olhou e estava a rua vazia, com vários carros parados, alguns carros batidos, mas sem ninguém dentro dos carros, né? E aí beleza, quer dizer, isso é a descrição da cena, como eu falei. O que eu falei? O visual, né? E falei um pouquinho do auditivo, porque o silêncio é importante nesse caso. E aí vamos começar a colocar outros sentidos, né? O personagem, né, estava vendo televisão, de repente ele sentiu que tinha alguma coisa errada. O sentir é o quê? É o sexto sentido já, né? É uma coisa inconsciente dele lá, né? Então ele sentiu que tinha uma coisa errada, né? Aí parou, olhou para os lados, desligou a televisão e reparou que estava tudo muito silencioso, né? Aí se levantou, a cadeira dele rangeu, né? Ele foi andando devagarzinho em direção à porta, segurou a maçaneta da porta e sentiu o aço frio da maçaneta, provocou um arrepio nele, né? E ele reforçou a sensação de que tinha alguma coisa errada acontecendo. Ele empurrou a porta, né? A porta pode ter rangido ou não, porque ranger já rangeu o sofá, melhor não ranger de novo, né? Mas assim, empurrou a porta abriu em silêncio então, e ele deu um passo para fora e sentiu de repente um cheiro estranho, meio úmido, meio ferroso. Você fala de cheiro ferroso, as pessoas muitas vezes lembram, já associam com sangue, por exemplo, né? Mas sentiu um cheiro estranho e engoliu em seco. Quando você fala engoliu em seco, né, você está falando já do paladar, né? E mexeu a língua na boca, sentiu que a língua estava grossa, né? De novo o paladar, né? E aí olhou para cima, a lua estava amarelada, aí você pode trabalhar um pouco com a visão de novo, e de repente ele reforçou a audição e escutou apenas, né, não escutou nada. E aí, bom, falamos do quê? Do paladar, falamos do cheiro, falamos da audição, falamos do tato, acho que falamos todos, né? Então, quer dizer, tato, audição, paladar, né, olfato e visão. Então, quer dizer, e a sensação. E aí você vai colocando, quer dizer, a ideia é o quê? Você passa pelas suas cenas, né, e você vai procurando momentos onde você pode colocar. Né? Se você vai falar uma cena de um namoro, como eu falei, uma cena sensual, alguma coisa assim, você vai falar de um perfume que chamou a atenção, você vai falar de um toque da pele com a pele. O próprio paladar, como eu dei o exemplo, ele não precisa ser um gosto, né? Pode ser, sei lá, né? A pessoa sentiu um gosto estranho na boca, né? Quer dizer, a pessoa falou assim como se estivesse sentindo mal, né?
Então, pode ser usado como uma metáfora, mas associa com o paladar. À medida que você faz isso, as pessoas vão sendo trazidas para dentro da cena e vão enxergando a cena, não só enxergando com os olhos, mas enxergando com o tato, enxergando com todos os... Enxergando é ruim, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Com todos os sentidos. Isso traz a pessoa para dentro da cena e reforça toda essa ambientação. Então, né, essa é a terceira dica, né? Trabalhar com o filtro dos sentidos. Uma quarta dica, só para completar 4 dicas, é a questão dos cortes. Né? É cortar da trama. Normalmente você faz isso até sem querer. Você corta tudo o que seja supérfluo. Todas as barrigas, todos os bifes, né? Tem vários nomes que se dão aí. Mas o que acontece? Tudo que acontece, vamos chamar de cena para simplificar, né? Mas sem entrar no detalhe do que é a cena, mas tudo que acontece no livro, ele tem que ter um propósito muito específico. Ou levar a trama adiante, ou aprofundar o personagem. Né? Se tem alguma cena qualquer, que de repente o personagem está andando na rua, deu fome, deixa eu entrar aqui, e aí numa lanchonete lá qualquer que você gosta, de repente você menciona ali por acaso, e aí come o lanche na lanchonete, né, pensa, ixi, caramba, tô atrasado, né, deixa eu ir embora rapidinho, e sai correndo. Quer dizer, a menos que o atraso seja significativo para a história, ele tem que atrasar porque senão não acontece alguma coisa, não tem motivo nenhum para você contar essa cena da lanchonete. Ele entrou lá, comeu, foi embora, não encontrou com ninguém, não falou com ninguém, ou seja, não aprofundou o personagem, a trama não andou para frente porque ele estava lá só comendo. Então, quer dizer, à medida que você corta, né, a sua trama vai ficando mais enxuta, vai ficando muito mais interessante. Né? O Stephen King, no livro dele, On Writing, dá uma cena, traduzir para português também, né, sobre a escrita, né, tem em português agora. Ele dá uma dica bem interessante. Terminou de escrever? Espera 3 meses ou então até que você se distancie do projeto porque se interessou para outro, né? O que acontecer primeiro. Começou a interessar para outro projeto, você pode voltar para isso aí. Volta, né, e corta 10% do que você escreveu. Por que esse tempo dos 3 meses ou interesse em outro projeto? Para você poder se distanciar do texto ali, né, e poder cortar direito. Então corta 10%. Né? Terminou o corte, né, conseguiu cortar 10%, ótimo, né? Vê pelo número de palavras no Word. Né? Volta e corta mais 10%. Conseguiu, volta e corta mais 10%. É absurdo? É absurdo, mas se você olhar, você consegue cortar 30% de praticamente qualquer livro que você escrever. Eu já tive essa experiência, já cortei 30% de um livro e realmente assim, o resultado ficou muito mais enxuto. O próprio Stephen King, o livro que mais vende dele é o The Stand, né, que em português é A Dança da Morte. Quando ele terminou o livro lá em 78, né, ele chegou lá com o livro, acho que é 1.750 páginas, né? O editor chegou e falou, olha, ninguém vai pagar 40 e tantos dólares por um livro, né? Não dá para ser tão grande. Corta 30% do livro. Mas eu não posso, é minha obra. Tá, então vou escolher alguém para cortar para você. Posso? Né? Senão não tem como publicar. Não, deixa que eu corto. E aí ele cortou 30% do livro. Né? Se tornou o livro mais vendido dele, não é por acaso, porque ele foi forçado, digamos, a cortar todos os excessos e ficou enxuto, ficou só a história que é mais interessante ali dentro. Eu tive a oportunidade de ler os 2 livros. Né? Eu tinha lido já o original, e quando saiu a edição, né, de 40 anos, se não me engano, de publicação, 30 anos de publicação, né, 78, saiu em 2008, né, então são 30 anos de publicação. Saiu uma edição completa, sem cortes. Aí, pô, sem cortes, que legal. Não era legal. Tinha um monte de volta, um monte de coisa que não agregava nada, o personagem dava um monte de volta e chegava para chegar num lugar onde no outro ele pegava e ia logo, e não mudava nada, os personagens não aprofundavam. Tipo assim, né? A história era a mesma história, obviamente, só que mais solta, mais fraca. Então, né, você faz essa diferença. Então, voltando então às nossas dicas aí que eu falei hoje, né? Primeiro, né, você faz a sua pesquisa. Né? Para escrever o Nome da Águia, por exemplo, eu fiquei 4 anos pesquisando fontes variadas para juntar, digamos, os fatos para a história. E depois, toda vez que eu escrevi, cada capítulo que eu escrevia, eu aprofundava pesquisando elementos geográficos. Né? O cara está em Paris, né? Onde é que ele vai estar? Qual é o nome do hotel? Assim, como é que funciona? Qual é o visual da janela do hotel? Porque você pode ver no Google. Quer dizer, então eu pesquisava tudo ali de forma que qualquer pessoa que passasse acabava vendo, não, poxa, esse cara esteve lá. Esteve, não esteve, não interessa, né? O personagem esteve lá. Então, muita pesquisa para você escrever coisas que se passem aqui no mundo real, porque isso faz toda a diferença na imersão do leitor. Né? Segunda coisa é os cliffhangers, né? Que é o truque fácil e sujo de você... Eu digo sujo porque assim, é muito simples você gerar esse suspense e você pega o leitor direto pelo subconsciente dele, ele não consegue largar a história. Né? Então, escreva, né, na revisão,
bote o suspense no final de cada capítulo, que você vai fazer um livro que o leitor simplesmente não consegue parar de ler. E não muda a sua história, só muda a forma que você está contando a história. Né? Terceira coisa, também na revisão, filtro dos sentidos. Os pontos das cenas de emoção, inclua outros sentidos ali. Né? Coloque lá a sensação, né? Acho que vai acontecer alguma coisa, né? O sexto sentido, por assim dizer, né? Olfato. Quanto mais sentidos você colocar, mais lento fica o ritmo e mais emotiva fica a história, com mais emoção. Então o medo fica mais forte, né? A sensualidade fica mais forte, né? Então tudo fica mais forte. Só não pode botar isso o tempo todo, se a história fica lenta. Aí que está a tua arte de escritor, de saber onde botar muita emoção e onde botar muita ação, que a emoção não aparece tanto assim. E a última cena, cortar. Cortar, cortar, cortar. Né? Eu já tive histórias minhas que eu cortei assim, né, 10 vezes o mesmo capítulo e falo, não, mas ainda tem que cortar mais coisa aqui. Porque você sente que você está passando mais informação do que precisa, que está dando volta. Né? Então, quer dizer, dói. Né? Mas um bom escritor tem que saber onde cortar e tem que ter coragem de fazer isso aí. Bom, gente, é isso que eu queria dar as dicas de hoje aí, né, sobre, né, como os escritores profissionais fazem, algumas dicas, né, do que eles fazem para fazer aquele romance que você não consegue largar. Querendo acompanhar outras dicas, outras coisas sobre o mundo literário, sobre a forma de escrever livros, né, assinem o nosso canal aí e comentem, digam contem as suas experiências aí, perguntem, né, a gente está aqui justamente para trocar experiências, né, para reforçar essa comunidade de escritores, porque se todo mundo participa, todo mundo tem a ganhar. Né? Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima.